tarde a todos, bem-vindos a esta videoconferência que vai acontecer, portanto, no âmbito das áreas de cidadania e desenvolvimento, projeto de educação sexual e também articulação com o domínio da autonomia curricular, que são áreas que fazem parte dos dois cursos que estão aqui, né? O meu nome é Paulo Carvalho, sou diretor de turma desta turma 1º A, que é uma turma composta por 2 cursos profissionais, neste caso. Temos 14 alunos de um curso profissional de restauração e bar e temos 15 alunos de um curso profissional de informática e sistemas, que estão juntos numa turma da qual eu sou o diretor. Portanto, este evento será posteriormente publicitado a toda a comunidade educativa da escola, para com isso poderem ter também mais valia de informação sobre estes temas que são tão pertinentes. Estão então connosco 29 alunos que se apresentarão quando fizerem as suas perguntas, portanto, vocês quando fizerem a vossa pergunta, vocês apresentam-se, né? E temos o prazer de ter connosco, se olharem para a vossa janelinha, uma equipa de pessoas ligadas à área da saúde pública e neste caso composta por 2 alunas, portanto, com a informação que eu tenho, espero estar correta, 2 alunas finalistas do curso de enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu, que são a Bárbara Andrade, que está, portanto, à vossa direita, levantou a mão, muito bem, obrigado, e a Susana Ribeiro, que está, neste caso, no meio, exatamente, mais à frente, mas ao meio, que estão, portanto, são pessoas vossas conterrâneas, portanto, elas estão no Centro de Saúde de Castro Daire, e atrás delas está a enfermeira Paula Ribeiro, certo? Enfermeira Paula Ribeiro, portanto, que é uma profissional de saúde da UCC Nova Daire, que eu até sei que chama Nova Daire, não é? Pois é, que é uma unidade de cuidados continuados, portanto, que está sediada no Centro de Saúde, que vocês conhecem aí de Castro Daire. Portanto, e é a pessoa que está responsável, não sei se por uma das alunas ou por 2, isto também não interessa muito para o caso. Portanto, há de estar, espero eu, ainda vai chegar aqui outra pessoa, que é uma enfermeira também, de nome Paula Carvalho, que, portanto, é coordenadora, ou neste caso, orientadora das alunas, na parte da escola, portanto, ela é docente da Escola Superior de Saúde, que também espero que ainda entre aqui na nossa reunião. Pronto, da minha parte, desejo um bom trabalho a todos, agradecer muito, mas mesmo muito, portanto, às senhoras que estão no Centro de Saúde e que se disponibilizaram gentilmente para desfazer este trabalho. Os alunos também sei que estão agradecidos, que faz parte também da área curricular e destas coisas que são precisas em termos de currículo, e ao fim e ao cabo é bom para todos, embora hoje há muita informação, mas ela dada por pessoas ligadas à área da saúde tem outro impacto e outra utilidade, penso eu. Está bem? Muito obrigado a todos desde já. Então passo a palavra, não vou dizer a quem, à janelinha da equipa de enfermagem, depois articulem entre si quem é que fala e depois quando terminar a vossa apresentação eu então lançarei daqui então as perguntas para os alunos. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Boa tarde. Eu chamo-me Paula Ribeiro, sou enfermeira da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castro Daire e uma das nossas áreas de abrangência é realmente a saúde escolar, a educação para a saúde. Pronto, temos muito gosto em estar aqui. O trabalho agora vai ser desenvolvido pelas nossas estagiárias, já finalistas, e penso que vai correr tudo bem. Eu agora vou-me desviar mais aqui um bocadinho para o lado, para terem a atenção, para as senhoras enfermeiras terem a atenção total, está bem? Então, boa tarde a todos. O meu nome é Susana Ribeiro, sou aqui de Castro Daire, de uma aldeia aqui próxima que todos devem conhecer, de Lamelas. Tenho 40 anos, estou a terminar o curso de licenciatura em enfermagem na Superior de Saúde e este ensino clínico, este estágio, faz parte desse término do curso. Vamos estar aqui ainda há algum tempo e é com muito gosto que vos vou então esclarecer algumas dúvidas que tenham ao respeito da educação sexual e da Covid-19, está bem? Pronto, eu estou a acompanhar a minha colega, sou a Bárbara Andrade, tenho 22 anos e também sou finalista do curso de enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu. Reparem, 22 anos, 40 anos. Parece estranho, não parece? Nunca é tarde para se tirar um curso ou para se fazer o que se quiser, estão a ver? 40 anos, isto é finalista de um curso. Portanto, nunca é tarde. Isto é ótimo. Muito bem. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos então começar. Eu vou começar então por pedir, eu vou aqui fazer uma ordem. Pode ser mesmo pela ordem das perguntas que elas seguiram. Eu vou pedir ao Diogo Correia, que ligue o microfone e faça a sua pergunta. Faz favor. Boa tarde, chamo-me Diogo e a minha pergunta é: acha que quando regressarmos à escola vai haver menos risco de Covid-19?
Obrigado. A resposta a esta pergunta é sim e não. Porquê? Nós não podemos considerar que haverá menos risco de Covid, apesar de termos estado este tempo em confinamento. O que é importante é, quando regressarmos à escola, mantermos todos os bons hábitos que já tínhamos anteriormente. Ou seja, continuar a efetuar diversas vezes ao dia a lavagem e desinfecção das mãos, continuar com o uso correto da máscara e manter dentro dos possíveis o distanciamento social. Não podemos considerar, se calhar, que haverá menos, mas o importante mesmo é mantermos as boas práticas. Respondi à questão. Aliás, o facto de pensarmos que as coisas estão a passar é que depois acontecem aquelas coisas que aconteceram em janeiro, não é? Portanto, é exatamente isso, ou seja, não facilitar, apesar de parecer que as coisas estão melhores, não facilitar, não é? Nunca fazia. Exatamente, muito bem. Obrigado, Diogo. Passo agora ao Guilherme. Assim. Então, bom dia, chamo-me Guilherme e a minha pergunta é se as pessoas que já tiveram a doença ficam imunes ou podem apanhar outra vez? Então é assim, claro que as pessoas que já tiveram o Covid-19 adquiriram alguma proteção contra a doença, mas essa proteção não está ainda, ou seja, aparenta por enquanto durar só 3 ou 4 meses, ou seja, uma pessoa que já esteve infectada não quer dizer que não vá poder voltar a apanhar a doença. Porque, como nós sabemos, esta doença ainda tem muito que ser estudada e aparentemente a imunidade que a pessoa adquire não é para sempre. Respondi à questão? Portanto, exatamente, o facto de a pessoa apanhar, antigamente quando se apanhava o sarampo já estava, né? Agora pelos vistos não é bem assim, é preciso ter cuidado. Muito bem. Pronto, vou passar ao Rafael, número 10. Força, Rafael. Boa tarde. O que aconselha? Olha, como é que... Olha, diz o teu nome, companheiro, diz o teu nome. Rafael Silva, número 10. E sou do Cabril. E sou de Sobreda de Cabril. Valente. Isso é muito bom. Força. O que aconselha a quem tem de andar de autocarro? Então é assim, o que é que nós aconselhamos a quem tem de andar de autocarro? Não é mais do que as outras restantes regras que temos de ter nos outros sítios, que é tentar manter o distanciamento social dentro dos possíveis, fazer o uso correto da máscara, evitarmos tocar naqueles sítios que sabemos que há mais probabilidade das pessoas terem tocado, desinfetar as mãos ou lavar as mãos assim que possível e mesmo que toquemos em algum sítio, evitar sempre levarmos as nossas mãos à cara, tocar nos olhos, no nariz ou na boca, porque são as principais vias de entrada do vírus. Pronto, ok. Vamos então agora seguir para o número 18, que é o companheiro Diniz. Força, Diniz. Olá, sou o Diniz, tenho 15 anos e a minha pergunta é: o porquê da máscara ser tão importante? Então, nós sabemos que a transmissão do Covid-19 se dá através da dispersão de partículas. Essas partículas são libertadas quando nós falamos, tossimos ou espirramos. Ou seja, se a máscara estiver bem adaptada à nossa cara, que é cobrir corretamente o nariz e a boca, o que é que vai acontecer? Sempre que falamos, tossimos ou espirramos, vai haver ali uma barreira que vai quebrar essa dispersão de partículas. Daí ser importante a máscara estar sempre bem colocada. E o que é que a máscara faz? Por outro lado, a máscara também evita que nós, se tivermos as mãos contaminadas, toquemos no nosso nariz. Por exemplo, temos aquela comichão no nariz, mas ao ter a máscara, se calhar evitamos a tocar diretamente. É mais por aí, funciona como uma barreira que impede que o vírus se espalhe, basicamente. Isso, segundo sei, corrija-me se eu estiver errado, a máscara tem duas funções, não é? Tem a função de proteger quem a tem e proteger quem está ao lado de quem a tem. E também, o tipo de máscara, segundo já ouvi também, que as diferenças das máscaras é justamente também nisso. Há máscaras que protegem mais quem a tem e não tanto quem está. Depois há máscaras que é mais o contrário, não é? Também não há qualquer coisa assim. Aquelas máscaras agora que estão, Zinho, ajuda-me, aquelas mais
Bico de pato. É o bico de pato e aquelas Sim, tipo. sim. Pronto. Daí a orientação ser para o uso dos profissionais de saúde, porque a questão aqui será quem está no cuidado diretamente direcionado. Está a cuidar. Sim. Dá-se essa orientação para os profissionais de saúde, porque, sobretudo aqueles que estão em trabalho direcionado com os doentes que estão infectados com a Covid. Ou seja, será uma forma de minimizar o contágio dessa forma. Está no doente, vamos tentar evitar que o profissional se infecte a ele. Muito bem. Portanto, em termos de eficácia, portanto, para os alunos, todas elas são eficazes, mas essas são mais tipo, até sabia a referência que é 52. O que dizem, o que está agora falado é que deveriam, em alguns países da Comunidade Europeia, já estão a dar orientação para o uso na comunidade da P2. Contudo, nós aqui em Portugal ainda mantemos a orientação para o uso das comunitárias e das máscaras de procedimentos, que são estas que nós temos colocadas agora. Sabemos que em locais públicos, nomeadamente nas unidades de saúde, o uso da máscara comunitária, a tal de tecido, que atualmente tem, que o próprio agrupamento já vos forneceu, essas máscaras não devem entrar em contexto de unidades de saúde. E se vocês alguma vez já tiveram esse contacto, nomeadamente em consultas que tenham ido, à entrada haverá sempre alguém que vos vai mandar fazer a troca da máscara e a desinfecção das mãos. Daí a importância também de percebermos o porquê da utilização de determinadas máscaras. É verdade que já vimos muita gente a circular na comunidade com as P2. Isso são critérios e opções que se fazem. Também não podemos cair no exagero de utilizarmos material indevidamente que vai fazer falta depois, a posteriori, aos profissionais de saúde que vão necessitar delas no contacto com o doente infectado. Daí, neste momento, nós vos dizemos que as comunitárias são de uso na comunidade, nos locais onde nos derem essas indicações que é necessário ter as máscaras de procedimentos, as cirúrgicas, colocar essas, mas acima de tudo usar máscara, não usá-la mal, não usar ou por simplesmente preferir não usar. Tentar sempre ter comportamentos que nos salvaguardem a nós e aos outros. Somos todos elementos da proteção civil, está bem? E a descartável, neste caso, também é mais aconselhável do que aquelas reutilizáveis. Nós ainda estamos a utilizar muito as reutilizáveis, aquelas que vão para lavar e que se voltam a utilizar. Claro que é sempre melhor utilizar as que são descartáveis, mas depois também vimos aquelas situações de pessoas que usam a descartáveis pendurada no vidro do carro ou pendurado noutro sítio qualquer e vamos utilizar aquela máscara N vezes e também nem sequer foi lavada. Cabe-nos a nós todos fazer essa leitura, vermos como é que podemos fazer, de que forma utilizar e quais são os locais mais apropriados para usar, a cirúrgica e a comunitária. E é essa gestão que todos nós, em casa, temos que fazer. Vocês, enquanto alunos, também têm um papel fundamental para os vossos pais, levarem essa informação e educarem as pessoas que estão com menos informação. O uso da máscara é obrigatório, devemos usá-la, temos que usá-la. Contudo, essa gestão de ter uma de pano ou estas de procedimentos, vamos tentar utilizar os recursos da forma como os temos também, está bem? Ok, muito bem, muito obrigado. João, força. Boa tarde, chamo-me João e a minha pergunta é: quando estamos em isolamento, que comportamentos devemos ter e quem mora connosco? Obrigado. Então é assim, quando nós estamos em isolamento, a partir do momento que ficamos em isolamento, é fundamental e o principal mantermos apenas numa divisão da casa. Essa divisão deve ter um bocadinho a janela aberta para que haja renovação e circulação de ar, se possível. Depois, importante, as refeições também devem ser feitas todas nessa divisão, ou seja, devemos ter, se tivermos alguém em casa connosco, que nos leve lá à refeição e não fazer a refeição junto com os restantes membros da família. A louça que essa pessoa utilizar deve também ser lavada à parte ou preferencialmente, se tiverem uma máquina de lavar a louça, colocar lá a louça suja, uma vez que a máquina atinge temperaturas muito superiores à que utilizamos quando lavamos a louça normal, que faz com que o vírus acabe por ficar inativado. O lixo que essa pessoa produzir dentro do compartimento onde estiver em isolamento deve também ser colocado num sítio exclusivo
e assim que estiver cheio deve ser colocado novamente dentro de um saco limpo antes de ser desperdiçado. Quando há necessidade se tivermos de sair dessa divisão, devemos circular sempre pelo resto da casa, com a máscara colocada e ter intenção para desinfetar os sítios onde sabemos que tocamos e que há mais probabilidade de quem está connosco vir também a tocar, usando, por exemplo, a lexívia, que é um desinfetante comum e que nestes casos tem bastante efeito. Também, se houver possibilidade, devemos usar uma casa de banho diferente dos restantes membros da família, assim como toalhas e os restantes utensílios de produtos de higiene. A pessoa que está em isolamento deve também ter em atenção que deve monitorizar a sua temperatura corporal pelo menos 2 vezes ao dia, mesmo que não tenha sintomas. As pessoas que estão connosco, o que é que devem fazer? Se a pessoa que está connosco não teve em contacto, por exemplo, com alguém positivo e que vai ter de se proteger, neste caso de nós, que estamos em isolamento, que somos suspeitos, o que é que deve fazer? Deve estar sempre atento a se surgirem possíveis sintomas e ter então cuidado de lavar frequentemente as mãos em casa. Eu acho que passa mais por esses métodos. Não sei se tem alguma dúvida. Ok, acho que foi bastante eloquente e percebemos exatamente o que é que cada um tem que fazer se tiver a situação de isolamento e quem mora lá em casa. Força, Gonçalo. Sou Gonçalo Rodrigues e a minha pergunta é: qual é a diferença entre uma gripe e o Covid-19? Então, como todos sabemos, a gripe é uma infecção respiratória aguda e é provocada por um vírus chamado vírus influenza. É uma doença também contagiosa, mas que normalmente tem o seu pico durante o inverno. Tem um período de incubação mais curto em relação ao Covid-19, ao coronavírus neste caso. E é normalmente, como todos sabemos, uma doença relativamente inofensiva. Já o Covid-19 é provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um coronavírus, e essa sim pode provocar uma infecção respiratória grave, como é o caso das pneumonias. É mais contagiosa do que a gripe e tem um maior período de incubação, ou seja, estima-se que desde que fomos expostos ao vírus até que surjam os primeiros sintomas podem decorrer entre 1 a 14 dias. E a transmissão pode-se dar mesmo antes do aparecimento dos sintomas. Mas, por exemplo, nós ao estarmos a proteger do Covid-19 e ao seguir as regras de etiqueta respiratória, estamos não só a proteger-nos do Covid-19, mas também estamos-nos a proteger da própria gripe. Não sei se fui esclarecedora. Aliás, por algum motivo, o Covid veio trazer uma realidade que é a gripe também diminuiu. Diminuiu, sim. Uhum. Justamente porque se as pessoas andassem sempre com isto, havia menos gripe, só que mas não há Covid, não é? Não há Covid, pois é. Há quem diga, é verdade, o Covid não traz só coisas más, tem pequenas coisitas também, algo positivas, claro, muito menos que as negativas, mas tem algumas positivas, não é? Muito bem, muito obrigado. Passo a palavra ao Rodrigo 28, força. Boa tarde, chamo-me Rodrigo Teixeira e a minha pergunta é: só se transmite pela boca e nariz ou há outras formas de transmissão? Então é assim, a transmissão ocorre sim pelo nariz e pela boca, mas também vai ocorrer o quê? Se nós contactarmos, se tivermos contacto com uma superfície que esteja contaminada e levarmos, por exemplo, as nossas mãos aos olhos, também pode haver transmissão assim. E claro que se levarmos à boca e ao nariz ainda mais, mas através de superfícies que estejam contaminadas com o vírus vai também haver transmissão. Não precisa de ser um contacto direto com as vias respiratórias. Muito bem. Muito bem. Palavra ao João Santos 8. Avança, João. Olá, sou o João e a minha pergunta é mais importante lavar as mãos ou afastarmos-nos das pessoas de mais de 2 metros? Então é assim, João, eu vou-te dizer que são as duas. Porquê? Porque a importância da lavagem das mãos é que tu vais pura e simplesmente fazer com que se termine a cadeia ou tentar interromper a cadeia de transmissão, tendo em conta que é as nossas mãos que vão ser o
o contacto primordial na tua abordagem, seja com as superfícies, seja com as pessoas. A nossa tendência é sempre utilizar as mãos para tudo. Por isso, a lavagem das mãos é fundamental sempre. E quando falamos na lavagem das mãos, isto é uma ideia e algo que vocês têm que ter em mente para todas as doenças, não é? Porque as nossas mãos são o veículo principal para todas as doenças. E aqui nesta questão da Covid, temos que mesmo ter isso em atenção. A lavagem constante das mãos, e quando não é possível a desinfecção com aquelas soluções que vocês têm e que todos nós neste momento temos o conhecimento, de as fazer regularmente. Depois, o distanciamento social, quando se fala nele, é por isso mesmo, é que quanto mais tempo tu estiveres próximo das pessoas, maior será o risco de transmitir. Pelo contacto, pelo facto mesmo que uses a máscara, há sempre partículas que podem sair e que podem entrar em contacto com as mesmas pessoas. E o distanciamento, os dois, estás a falar dos 2 metros, já de vez em momentos em que tu não os vais conseguir manter, mas convém sempre teres isso em mente. Manteres o maior distanciamento. Eu sei que é difícil, sei que nós estamos habituados a ter um contacto muito próximo com todos, mas o distanciamento continua a ser a grande arma para mantermos esta pandemia mais controlada possível, e a lavagem das mãos também. Por isso os dois, João, está bem? Obrigado, muito bem. Todas estas informações, muita gente sabe, há muita informação na internet, se calhar até demais, porque hoje em dia o excesso de informação é pior que a ausência dela, mas pronto, mas assim falada por quem está no terreno, acho que tem outro impacto e outra piada, não é? Passo então ao Tiago. Força, Tiago, 14. Boa tarde, chamo-me Tiago e a minha pergunta é: o que devemos fazer se estivermos em contacto com o infectado? Tiago, deves conhecer a informação que já viste muitas vezes aparecer, a linha de saúde 24. Essa linha é a linha de primeira abordagem que se deve ter em todas as situações. Tu serás aí atendido por alguém e vais dar a tua informação, o teu contacto, e vai ser rastreado essa informação e vão perceber se foi um contacto de alto risco ou de baixo risco. E vai-te ser dadas algumas orientações. Não é só porque estiveste em contacto com uma pessoa infectada que sistematicamente tens que fazer um isolamento por tua alta recriação. Há uma equipa que coordena o teu centro de saúde, a tua área de residência, e será essa equipa que te dará as orientações daquilo que deves fazer. Claro que antes de cometeres falhas ou riscos, deves sempre pensar em te salvaguardares a ti e aos teus, e logo que possas ter as informações contigo necessárias. E esse contacto com a Saúde 24, 808, 24, 24, 24, é algo que vocês devem também ter à mão e perceber que é lá que vocês têm que chegar a esse pedido de ajuda, de esclarecimento, está bem? Muito obrigado. Passamos ao Diogo. Força. Boa tarde, chamo-me Diogo e a minha pergunta é: porquê é que umas pessoas não sentem nada e outras ficam gravemente doentes quando estão infectadas? Então é assim, Diogo, como em todas as doenças, há pessoas que reagem de uma forma e outras reagem de outra forma. Todos nós temos um sistema imunitário e esse sistema imunitário é que nos faz ter a capacidade de fazer face às doenças, às patologias que vão aparecendo. Como deves imaginar, mesmo na tua idade, há pessoas que têm doenças crónicas associadas, nomeadamente a diabetes, problemas de asma, problemas do foro respiratório. E é nesta situação que mais se denota essa fragilidade. Ou seja, tu és infectado com a Covid-19 e podes passar por esta situação, por este episódio, de uma forma mais leve, sem sinais e complicações. E haverá alguém, porque até tem uma doença crónica ou alguma alteração no seu sistema imunitário que até então não se tinha denotado, não tinha tido essa percepção, porque não houve uma interocorrência na vida dele que o tivesse alertado por essa questão, e vai desenvolver outras complicações. E depois também tem a ver com a carga viral que te é passada, percebes? A forma como tu fostes exposto ao vírus que vai determinar como é que tu vais fazer face a isso. Uma boa alimentação é fundamental, uma boa hidratação, uma boa atividade física, deixar-vos esses ecrãs que tanto vos prendem. É importante que vocês ao longo do tempo estejam preparados para isso. Comprem uma bicicleta. Façam como a vossa diretora de turma, pá. Saiam do computador e vão para a Serra do Caramulo de bicicleta. Peço desculpa, Susana, foi só para... Okay.
Mas é bom, não é? É bom, não é? Claro que é. É maravilhoso. Pá, É maravilhoso. E o contacto com a natureza faz sempre bem a tudo. E não é só a Covid. Daí a importância de cedo vos alertarem a todos nós, e quando falo em vocês, falo aos séniores, a vida ativa. Nós estamos bem, prepara-nos para fazermos frente a estas situações que não são por nós controladas. E daí, às vezes, virmos questões que não conseguimos responder. Como é que alguém com 40 e poucos anos morre com Covid-19? Como é que há crianças que acabam por... Crianças não há tantos relatos, têm sido poucas, mas se formos avaliar, todas essas pessoas têm uma doença, uma malformação, obesidade, problemas respiratórios, problemas cardíacos. Daí, todos nós fazemos face a estas questões de uma forma diferente. Mas também vos dizer que é assim com a Covid-19 e é com as outras doenças da mesma maneira. A gripe sazonal também mata pessoas. E também é uma questão viral que será mais fácil de controlar, porque há complicações que se associam no seu próprio desenrolar da doença. Está bem? Ok, muito obrigado. Passo a palavra agora para o Ricardo. Força, Ricardo. Chamo-me Ricardo e a minha pergunta é: se eu quiser fazer um teste, o que devo fazer? Obrigado. Ricardo, é assim, dizer-te que não devemos fazer testes só porque sim. Recorrer a testes só porque quero saber se estou infectado. Não é assim. Nós também não vamos fazer uma colheita de sangue só porque nos apetece fazê-la. E desde já dizer que, pronto, que são situações sempre delicadas e chatas de ser feitas. Claro que se tiveres sinais, sintomas, desconfiança de algum contacto que tenhas tido, deves direcionar essa informação para o centro de saúde, para o teu médico de família e dizeres, eu não estou bem, contactares a linha de saúde 24 também e aí será-te dada as orientações. É claro que tu, se quiseres fazer um teste à Covid-19, farás em qualquer local que esteja equipado para fazer, laboratórios, Cruz Vermelha, poderás fazê-lo de uma forma individual, chegares e pagares o teste, ou então solicitares ao teu médico de família. E há médicos de família que são mais acessíveis e que até, só para te tranquilizar, te vão passar esse teste para realizares, e outros que vão achar que é completamente desnecessário, que não há razões porque não apresentas qualquer alteração e não irás fazer. Não devemos só procurar os esqueletos no armário, não devemos andar à procura das bruxas. Temos que confiar nas equipas que estão a monitorizar esta questão da Covid. Todos os centros de saúde têm as suas equipas bem formatadas e bem orientadas e com conhecimento para poder ajudar, e é dessa forma que nós devemos entender. Não fechar-nos e não demonstrarmos o que está a acontecer. Se tiveres com sinais ou sintomas, deves realmente procurar fazer o teste, mas contudo, também não andarmos aqui só porque sim fazemos um teste e andamos todas as semanas a fazer testes. Está bem? Força, Simão. Boa tarde, chamo-me Simão. E a minha pergunta é, antes de ter sintomas, a pessoa pode transmitir a doença? Eu receio que o Simão não esteja a ouvir muito bem. Eu vou repetir a pergunta do Simão. Não sei se perceberam, mas eu não estou a ouvi-lo muito bem. O Simão perguntou, antes de ter sintomas, a pessoa pode transmitir a doença? Simão, já ouvi certamente dizer que pessoas que estiveram infectadas e que nem sequer tiveram qualquer sinal ou sintoma da doença. Isto é muito mais comum do que aquilo que se possa parecer. E às vezes as pessoas, só porque estão inseridas numa comunidade, nomeadamente de trabalho, que têm que fazer porque foi dada orientação para fazer e descobrem que estão infectados. Como vês, o aparecimento dos sinais e sintomas nem sequer apareceram e as pessoas testam positivo à Covid-19. Por isso, a importância do uso e das recomendações da DGS que vocês devem sempre cumprir. Não é porque tens, eu não estou infectado, eu não tenho sinais nenhuns, eu não tenho sintomas. Podes transmitir a doença sem sequer ter sinais ou sintomas. Até porque há uma fase de incubação do vírus e nessa fase de incubação do vírus, regra geral, não há apresentação de sinais nem sintomas da doença, está bem? Por isso, ter isso em mente, que pode estar saudável, aparentemente saudável, e seja um veículo desse vírus. Ok, muito obrigado, mais uma vez. Passamos ao André. Força, André, estamos-te a ver e a ouvir. Olá, eu sou o André Ribeiro e a minha pergunta era, se começarmos a ter os sintomas mais graves, o que é que pode acontecer?
Ok. Então, quando tens... E também porque, ao fim e ao cabo, tem a ver também com a importância da desinfecção, penso eu, também tinha a ver com essa parte. Quando falei da importância da lavagem das mãos e falei sobre a necessidade de interrompermos a cadeia da transmissão, a desinfecção é isso mesmo. É a nossa arma, digamos assim, de tentar minimizar os riscos de contágio e de provocarmos a disseminação da própria doença. Logo, é importante que, para além da lavagem das mãos, a desinfecção das mãos, o uso da máscara, o distanciamento social, tudo que esteja, nomeadamente em contacto com as pessoas que estão infectadas, e quando falo infectadas é a sociedade em si, é no geral em si, que isso seja de uso e de limpeza e desinfecção é importante. Nas escolas, e vocês viram isso quando regressaram pós-confinamento, havia a necessidade de andar sempre com mais importância e com rigor de horários e constante chamada de atenção, as casas de banho, os materiais, as salas. Se vocês certamente ficaram confinados a salas que anteriormente não estavam, deveriam andar a circular mais, se calhar, noutras salas que deixaram de estar, para tentar minimizar esse contacto e essa infecção, esse provocar de contágio das superfícies. A importância da desinfecção é enorme, claro que é, mas parte também de nós. Os locais, muitas vezes que nós entramos em contacto às vezes sem ser necessário. Porque sim, e nós, se tentarmos racionalizar as nossas atitudes, digamos assim, acaba por evitarmos também a necessidade de andarmos sempre a desinfetar as coisas. E isso cabe-nos a nós também, sermos nós veículos ou minimizar essa necessidade de desinfecção. E a importância da desinfecção é mesmo essa, o bloquear, o tentar minimizar e tentar acabar com o contágio. Ok. Sobre a importância anterior. Podes voltar a repetir, André? Sim, a primeira pergunta fizeste, André, a primeira parte da pergunta. O que estava a perguntar era, quem tem sintomas mais graves, o que é que pode acontecer? Assim, ir para o hospital logo? Ou... É assim, André. Quando sintomas se agravam, digamos assim. Se agravam, sim. Okay. Sim. Os sintomas que mais se notam num agravamento maior têm a ver com o aparelho respiratório e com as trocas a nível com a capacidade de conseguir ventilar. E regra geral, os doentes que têm necessidade de internamento são doentes que têm essas doenças associadas e acabam por ter complicações a esse nível. Nem todos os doentes com Covid estão internados. Aliás, uma percentagem mínima desses doentes estão internados. E são aqueles que não respondem à medicação que lhe é dada, nomeadamente o tratamento da febre, o tratamento da dificuldade respiratória. Por isso é que esses doentes necessitam de outro tipo de intervenção que não é feita no domicílio, que não é feita em casa. E só aí é que eles estão internados. Nem toda a gente desenvolve temperatura alta, febre alta, já é internada. Nem toda a gente que tem dores generalizadas e dores de cabeça devido à Covid é internada. São aquelas pessoas que realmente têm como antecedentes graves e que estão a desenvolver essas dificuldades maiores é que são internadas. Enfermeira Susana, eu penso que a pergunta do Fábio vai de encontro a isso, não é, Fábio? Diz lá. Boa tarde, eu chamo-me Fábio e a minha pergunta é quais os principais sinais e sintomas desta doença? Ultimamente temos vindo a referir alguns sinais que são similares a alguns doentes infectados com a Covid-19. E esses sinais nem nos remetem muito para a dificuldade respiratória, como se fala, para a tosse, ou para aqueles sinais que normalmente a gente sente quando se sente doente, que é aquele cansaço, aquela dor muscular, é a perda de olfato e de paladar, que muitos doentes sabem que estão infectados, vêm a saber que estão infectados, por isso mesmo, estão bem fisicamente, não sentem qualquer tipo de alteração, não têm sinais nenhumas nem sintomas da doença devido à tosse nem febre, e por perderam o paladar e têm essa diminuição do olfato. E também sabemos que têm sido esses dois, exceto aquelas questões graves que necessitam de internamento, mas quando são nesta questão da sintomatologia mais leve, que têm sido esses dois os mais difíceis de vir a recuperar. Ou seja, já a doença passou há algum tempo e em muitas pessoas acontece que ainda não recuperaram o paladar e ainda não recuperaram o olfato. Por isso, temos uma vasta
sinais e sintomas que nos têm sido dados e reportados desta doença, que são deste foro, mais graves, menos graves ou até que nos passam completamente ao lado. Muito bem, muito obrigado. Passava a palavra agora ao Lucas. Força, Lucas, avança. Boa tarde, chamo-me Lucas e a minha pergunta é: se eu estiver infectado e já estive em contato com pessoas, o que devo fazer? Obrigado. Lucas, eu tenho vindo a falar, temos estado a falar sobre este núcleo de acompanhamento que acontece a nível dos centros de saúde. Há equipas e os médicos de família acompanham as pessoas que estão infectadas. Se tu estás positivo à Covid-19, isto vai entrar numa informação, num sistema em que as pessoas vão acompanhar e monitorizar o teu teste. Logo, tu vais ser acompanhado e orientado por as pessoas, uma equipa de profissionais que estão no teu centro de saúde e não só, em que te vão dar orientações sobre o que há de fazer, de que forma que há de fazer, e quais são os contactos que tiveste, vais ter que dar informação sobre os mesmos, e são eles que, ao fim e ao cabo, te vão monitorizar sobre a necessidade de ficar em isolamento, o tempo que vais ficar em isolamento e os cuidados que há de ter, e quem foram as pessoas que estiveram à tua volta e a necessitar também de fazer isolamento. Está bem? Digamos que tu, quando fazes um teste e testas positivo, não estás sozinho, percebes? Não estás sozinho, há todo um sistema em si, e quando falo em sistema, falo mesmo um sistema informático, que te vai acompanhar e que te vai monitorizar, que vai perceber o que é que tu estás a sentir, que te vão ligar, que vão saber quais são os sintomas que tu estás a ter, como é que tu estás a ter necessidade de outro acompanhamento. Não é porque estás em casa infectado que não vais ter o acompanhamento de profissionais de saúde. Está bem, Lucas? Muito obrigado. Está a correr bem. E as meninas estão a ter uma capacidade de síntese fantástica. Ainda penso que ainda existem duas perguntas ainda na temática da Covid-19. Passava a palavra ao Diogo. Diogo número 5. Força, Diogo. Boa tarde, chamo-me Diogo Leite e a minha pergunta é: já são conhecidas várias vacinas? Na sua opinião, todas são boas? Olha, eu tinha outra pergunta além da do Diogo, já agora. É que ele disse vacinas, e eu acho que toda a gente pergunta isto, mas é vacinas ou é vacinas, senhoras enfermeiras? Por amor de Deus, é vacinas ou vacinas? Eu digo vacinas. Se o professor falar, quem diga vacinas. Ai, não. Não tem lá o acento, caramba. Para mim é vacina. Porquê que é vacina? Olha, é como ao ensino à distância. Muita gente diz o ensino à distância. E eu acho que é à distância. E muita gente diz à distância. E aqui em vez de vacina, dizem vacina. Eu não sei, eu não sou português, de certeza. Oh, menina Susana e menina Bárbara. Vocês dizem como, já agora? Vacina ou vacina? Vacina. Vacina também. Pois é. Mas também não sabem se é o correto, ou acham que é? É o que soa melhor, não é? É o que soa melhor. Então, Diogo. Vamos lá saber se todas são boas ou acham que alguma que é melhor. Será que a que tem duas tomas é melhor que a que tem só uma agora? Isso vai gerar polémica, vai gerar polémica. Vai gerar polémica e, como tudo, nós somos peritos na polémica. A verdade é que as vacinas que estão a ser utilizadas e administradas no nosso país são 3 neste momento, que é a Moderna, a Pfizer e a AstraZeneca. Nestas 3 estamos a ter orientações para que seja feita a toma em diversos grupos etários. Não os vou entrar por aí porque isso para vocês também não acho que será de grande importância. Dizer-vos que se elas estão a ser utilizadas no nosso país é porque elas foram testadas e são seguras e todas elas são boas se estão adequadas a serem feita a toma cá. A Pfizer, que muitas vezes se fala, neste momento nós estamos a administrá-la aos grupos de maior idade, os mais de 80 anos, aqueles que realmente têm uma capacidade a nível de defesas maior. Mas já também se provou que a eficácia é muito similar a nível de produção de anticorpos e defesas à AstraZeneca, ou seja, as duas estão muito equiparadas. O que nós sabemos é que é importante vacinar. E todos devemos ser orientados para sermos vacinados, porque só através da vacinação é que nós vamos conseguir ter a imunidade, procurar termos imunidade na comunidade e proteger os que estão mais debilitados, ou seja, procurar que aqueles que estão mais predispostos à doença sejam mais protegidos ainda. Uma provocação. Se a Susana mandasse, tornava a vacina obrigatória ou mantinha como está? Como eu vivo num opcional.
num país democrata e que nós somos um país que simplesmente temos que decidir por aquilo que temos direito a voto, temos direito a escolher. Eu acho que a decisão tem que ser sempre de cada um. Agora, se me disser assim, Susana, tu obrigarias os teus filhos a fazer a toma e os teus a fazerem a toma? Obrigaria. Muito bem. Foi só uma provocaçãozinha. Por isso é que eu acho que deve ser mesmo algo que deve ser entendido como uma necessidade para a sociedade e para nós próprios. Por isso, Diogo, as que estamos a utilizar são todas boas, todas elas são boas. As que disserem que é a melhor para ti, tu acredita que é o melhor para ti porque alguém teve que procurar ter essa resposta para seres vacinado, está bem? Fantástico, muito obrigado. Vou passar agora, temos uma última pergunta ainda sobre o Covid que vai ser posta pelo Jorge. Força, Jorge. Olá, chamo Jorge Costa e a pergunta é: quem está mais em risco na doença Covid-19? Pois, há uma ideia que há pessoas que apanham, outras não, e não é bem assim, pois não, senhores enfermeiros? Não, é assim, todos nós estamos em risco de contágio, todos. Sobretudo aqueles que não cumprem com as orientações e com as normas que lhes são instituídas. Quem anda sempre à margem da lei está sempre mais predisposto a ter que arquear com as consequências dessas atitudes. A verdade é que temos grupos etários que são de maior risco, é uma realidade, e não é à toa que quando começamos a vacinar, vacinamos os idosos, vacinamos aqueles que estão com doenças e comorbilidades associadas e até têm uma faixa etária aqui que é uma intermédia entre os 50 e os 64. Não é à toa que fomos vacinar as pessoas que estão em lar, porque há um risco maior também de propagação. Sabemos que em todas as doenças há grupos que são mais sensíveis, e para a Covid-19 os grupos mais sensíveis que se têm vindo a notar uma maior mortalidade também é o grupo da idade maior, dos séniores, e aqueles que realmente têm doenças graves associadas. Claro que também vimos muitos profissionais de saúde, porque estão no ativo das suas funções, serem infectados e virem a desenvolver outras complicações. Lá está, a tal carga viral que muitas vezes passa e que acaba por ser também, acaba por ser ali o elemento-chave para vir a desenvolver outro tipo de complicações. Por isso todos nós estamos em risco, mas, contudo, a salvaguarda dos mais velhos e das pessoas com doenças graves associadas. Muito bem. Então, meus caros senhores e senhoras, meninos e meninas, como se diz no circo, terminámos esta parte, pronto, alusiva do Covid-19, acho que foi fantástico, ou seja, em menos de uma hora, acho que ficaram aqui respondidas de forma brilhante as perguntas todas e acho que vocês saem daqui com menos dúvidas, não é? E mais certezas. Além da informação que já têm disponível, mas isto foi de facto uma coisa muito mais producente. Eu agora faço aqui uma pequena ponte, porquê? Porque também era a nossa intenção, com esta reunião, entrarmos aqui e fazer uma pequena incursão aqui na parte da educação sexual, porque também faz parte de um dos projetos da turma, que também está tudo articulado entre cidadania, educação sexual e neste caso, o domínio da autonomia curricular. E eu se calhar diria que é assim, vamos deixar de falar de uma coisa má para falar de uma coisa boa. Mas já vou explicar o que é que isto quer dizer, não é? Dito só assim pode parecer. Porquê? Porque a Covid-19 é uma coisa má que nos apareceu e temos que a combater e estamos a fazer isso, mais ou menos brilhantemente, depende das opiniões, não é? Mas acho que é uma batalha que nós... Eu sou não é que seja um otimista, mas tento não ser muito pessimista e tenho a ideia, ponto, que já estamos na fase descendente e que se as pessoas se comportarem minimamente bem, que isto pelo menos mais este ano e depois acho que as coisas que melhorarão e se calhar a sociedade passa a estar um bocadinho mais preparada para quando estas coisas acontecem, não é? E é o que eu espero, e espero que os meus alunos que sejam agentes de precaução e de prevenção nesta doença que nos atacou a todos. Pronto, passando à parte de educação sexual, portanto, nós estamos a falar que estes meus alunos, estamos a falar de alunos, portanto, jovens, numa idade muito delicada, pronto, e uma idade onde portanto, a parte de educação sexual tem uma importância, acho eu, muito profusa.
e eu sei que há aqui algumas meninas, penso que são só meninas, têm aqui umas perguntas para fazer, porque penso que também há muita informação, as pessoas também estão muito informadas, mas nem sempre, se calhar, apesar de muito informadas, nem sempre, se calhar, às vezes as cabeças pensam como devem, porque às vezes as emoções são mais fortes e pronto, e nós que somos adultos já e com mais experiência sabemos que há sempre alguns conselhos, algumas atitudes que nós julgamos por bem dar. Portanto, e dentro desta temática e também, portanto, puxando aqui alguns temas que eu sei que são temas que estão previstos no plano de educação sexual da turma, porque há vários, como é que eu ia dizer, há vários temas que lá estão, e eu sei que as perguntas que vão aqui ser feitas são, pronto, dentro dos temas que lá estão, e acho que são bastante pertinentes estas perguntas, e acho que são mesmo muito importantes de serem ouvidas pelos alunos, sobretudo das vossas faixas etárias. E pronto, e para começar, eu até sei que a primeira pergunta é uma pergunta muito de transição, né? Porque a primeira pergunta vai ser uma pergunta que fala de educação sexual, mas ainda fala de Covid, né? Não deve ser difícil saber que pergunta será, e depois há aqui mais meia dúzia de perguntinhas que eu acho que têm todo o interesse. Pronto, eu vou-me calar e vou dar a palavra à Ana Filipa, número 16, que então que tenha a palavra e faça a sua pergunta, está bem? Obrigado. Boa tarde, eu sou a Filipa e a minha pergunta é: a Covid-19 transmite-se por via sexual? Se a Covid-19 se transmite por via sexual. Então é assim, Ana Filipa, através do ato sexual em si, não. Mas é assim, ao haver um ato sexual, depreende-se que há uma relação de proximidade e até outros tipos de contacto, inclusive é o beijo, e aí sim já pode haver, ou seja, a pessoa ao estar em contacto, é possível que sim, que haja a transmissão da Covid-19. Esta pergunta é muito gira, não é? É muito gira, porque a resposta tem que ser sim, mas no fundo é não. Mas tem que ser sim, porque não pode haver... Caramba, então mas pode haver sexo sem troca de fluidos orais, caramba. Não é, senhoras enfermeiras? Oh, meus alunos, acho que isso não existe. E até porque o sexo em si é toda uma envolvência que não é só o ato em si. Obviamente, também nós somos pessoas, não é? Então, mas, nós somos máquinas. Pronto, claro. E a gente sabe que por via oral, não é? Pá, um beijo é um beijo e isso aí há Covid. Portanto, malta, cuidado, que a resposta é sim. A resposta é sim. É isso, obrigado. Joaninha, é a tua vez, força. Boa tarde. Chamo-me Joana, tenho 17 anos e... Então, a minha pergunta é, falamos muito hoje em violência no namoro. Que razões acham que levam o jovem a exercer coação física ou psicológica sobre o parceiro ou parceira? Eita pergunta. É assim, Joana, quando tu me perguntas que razões levam um jovem a exercer coação física ou psicológica sobre alguém, é assim, não existem razões que justifiquem isso. Ou seja, não existem razões que justifiquem qualquer tipo de coação, quer seja física, psicológica, verbal, relacional, física ou sexual. Não há razões, simplesmente. E até segundo dados da APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que não sei se conhecem, foi realizado um estudo em Portugal com 4.500 jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 29 anos, em que foi constatado que 1 em cada 4 jovens já relatou ter sido vítima de algum tipo de conduta abusiva por parte do namorado, do parceiro. E é assim, a violência do namoro integra-se no quadro legal de violência doméstica, ou seja, é crime. E assim é importante que seja reportada, que sejam denunciados casos e até que quem sofra partilhe. E para isso também existe a linha de apoio à vítima, que a chamada é gratuita, que o número é o 116 006, que serve mesmo para ajudar e para reportarmos esses casos. Está bem? Passamos à Ana Rita, número 17. Ana Rita, força, tens a palavra. Quais as principais consequências de uma gravidez antes dos 18 anos? Acho que foi perceptível. Mais uma pergunta muito pertinente. Então é assim, uma gravidez antes dos 18 anos é considerada uma gravidez precoce, né? Tanto para a mãe como para o bebê irá ter consequências, quer sejam elas um impacto físico, psicológico e até socioeconómico. Porquê?
antes dos 18 anos, a adolescente não está preparada emocionalmente para ser mãe. Ou seja, daí podem advir vários problemas, desde uma depressão pós-parto, uma depressão mesmo ainda durante a gravidez, uma diminuição da autoestima por parte do adolescente e até quando a criança nascer, problemas afetivos entre a adolescente e o bebê. A adolescente não estava preparada, pode não haver aquele afeto e isso vai acabar por criar problemas. E é muito comum que uma adolescente, quando engravida, o que é que vai acontecer? Vai acabar por abandonar a escola e também a nível socioeconómico não vai estar preparada nem vai ter autonomia financeira para conseguir criar um filho. Pronto, é uma vertente enorme que vai trazer montes de consequências. Eu estou só aqui a dizer algumas, mas pronto, tem inúmeras consequências, tanto para a mãe como se calhar para o filho. Ok, portanto, isto é aquelas perguntas delicadas, aqueles assuntos delicados, não é? Mas, pronto, mas acho que tem que ser faladas, pronto, e esta juventude, não é? Tem que estar bem ciente destas coisas todas e das consequências, sobretudo, daqueles atos que às vezes não são assim tão refletidos como deviam, não é? Porque a gente sabe que as nossas emoções e o nosso estado de espírito nem sempre são aqueles que depois nos levam a tomar as atitudes mais certas, não é? Há todo, se me permite, professor Paulo, há toda uma idade fértil que vocês jovens têm ainda pela frente. Inicia-se muito cedo, mas também acaba ainda bastante tarde. Não há urgência em ser mães aos 18 anos, está bem? Há necessidade de vocês primeiro se reconhecerem, de perceberem qual é o vosso lugar na sociedade e perceberem aquilo que pretendem nessa sociedade. Antes de mais, e depois em si, só quando vocês estiverem resolvidos a esse nível e perceberem o vosso grau de maturidade e saberem as vossas escolhas, é que importa fazer a escolha da maternidade. Só isso poderá ser mãe e mulher. Antes disso não é possível, está bem? Por isso é que há um timing certo para ser mãe e o timing nunca será aos 18 anos, está bem? Muito obrigado, ok. Entretanto, ainda assim, se houver algum descuido e alguma coisa de menos desejável acontecer, não é, Ana Rita? Olá, eu sou a Rita Ribeiro. Antes de mais, queria agradecer por estarem aqui. A minha pergunta: se eu estivesse grávida, poderia abortar? Se sim, quando, onde e como? Então é assim, Ana Rita, desde 2007 que a interrupção voluntária da gravidez pode ser realizada em qualquer, não é bem assim, mas nos estabelecimentos de saúde. Por exemplo, se uma mulher está grávida e deseja interromper a gravidez, ela deverá dirigir-se ao centro de saúde a que pertence ou então ao hospital e pedir uma consulta de interrupção da gravidez. Até às 10 semanas de gravidez, a mulher pode abortar por livre e espontânea vontade, sem ter nenhum motivo por trás disso. Decide que quer abortar e pode. Claro que por trás todo esse processo vai haver um acompanhamento por uma equipa multidisciplinar que envolve algum tempo, ou seja, a pessoa, nós não chegamos às 10 semanas, decidimos, olha, quero abortar, dirijo-me ao hospital e vão realizar o aborto, não é assim. Antes existe todo um processo e um acompanhamento que deve ser realizado, incluindo acompanhamento psicológico, por exemplo. Ou seja, é importante que, se for mesmo essa a decisão que a mulher queira ter, estar atenta aos possíveis sinais de gravidez e dirigir-se o mais rápido possível ao hospital, por exemplo, não deixar avançar e chegar às 10 semanas. Depois há outros motivos que podem querer levar a mulher a abortar e aí sim são alargadas as semanas, mas eu também já não vou entrar por aí, como é o caso da violação, que pode se estender a mais de algumas semanas, mas as 10 semanas é o que está preconizado para a mulher que decide querer abortar e não precisa de dar, pronto, dizemos, não precisa ter uma justificação para isso, está bem? Muito bem, até porque se calhar a Ana Rita fez uma pergunta mais no âmbito legal, mas não esquecer, né, que há uma parte legal, que é até a hipótese, depois dali não se pode. Mas o que a enfermeira está a dizer é verdade, se calhar a parte emocional, né, a parte pessoal é mais importante que essa, né? E portanto o facto de se poder abortar não pode nunca ser motivo para a pessoa não refletir e não ter os cuidados devidos, correto?
pessoal e não só, professor, a parte de todo o teu aparelho reprodutor, tu não vais, não se pode pensar em que vais simplesmente chegar ali ao hospital e vais pedir para interromper a tua gravidez assim, vai acontecer várias coisas ao teu organismo, vai acontecer várias coisas para a qual tu se calhar nem sequer estás preparada emocionalmente e fisicamente, porque não é como ligar e desligar a luz, está bem, Ana Rita? Vais fazer medicação, vais fazer muita coisa que se calhar não vai estar naquele momento consciencializada para o ato que vais fazer. Daí a necessidade também do período de reflexão que vais ter na altura, que quando decides abortar não te vão fazer no dia, não é? Tu não vais chegar lá e vão-te dizer, olha, eu quero abortar, eu não quero continuar com esta gravidez e vamos então a isso, nada disso. Tu vais ser avaliado e vão-te mandar para casa e vais pensar primeiro e vais refletir sobre essa questão, está bem? E vão-te dizer o que é que vai acontecer contigo, o que é que se vai passar e vais regressar depois e só depois é que vais dizer se vais continuar com essa decisão. Vai haver uma equipa que te vai acompanhar. Tudo isto vai trazer-te a ti, ao teu corpo, mudanças, está bem? E não é um ato invasivo, é um ato que te vai deixar sempre marcas, sejam elas quais forem, emocionais e depois mais tarde até, nunca se sabe a outros níveis, está bem? Aliás, a temática da gravidez está aqui perfeitamente em alta, é natural, não é? As perguntas que seguem ainda têm a ver com esta temática, de facto, mas pronto, acho que qualquer pessoa adulta, o conselho que dá sempre a um jovem é que se forem tomadas as devidas escolhas e sobretudo nos momentos naqueles momentos que às vezes o corpo já não deixa muito voltar atrás, ou a cabeça, não é? É ter o discernimento suficiente para que esta temática depois não se chegue a pôr, não é? Porque as perguntas que eu sei que vão ser feitas ainda estão nesta temática, se já aconteceu, depois como é que vai fazer, pronto, mas é sempre bom, obviamente, saberem disso, que é o caso das perguntas que faltam, de Bela Letícia. Faz lá a tua pergunta agora, por favor. Boa tarde, eu sou Letícia. E a minha pergunta é, o que é a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, tão falada. A tão falada pílula do dia seguinte. Dizer-te que a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de urgência. E como o nome diz, contraceptivo de urgência usa-se numa situação de urgência. E percebermos que essas situações de urgência não podem ser recorrentes. Não é todos os dias, não é todas as semanas, não pode ser todos os meses e não pode ser todos os anos. A pílula do dia seguinte é um medicamento que se toma e que não é abortiva, ela não vai provocar aborto, como muitas vezes as pessoas pensam e que se cria essa ideia, ela não vai provocar aborto. Se a gravidez já estiver em marcha, digamos assim, não vai acontecer nada. O que é que vai acontecer a pílula do dia seguinte? Vai fazer com que não se consiga criar as condições no teu útero, no teu endométrio, para que haja a gravidez ou a possível gravidez. Mas se ela já estiver existente, ela vai manter-se, percebe? Então, ela não deve ser pensada como uma resposta aos nossos descuidos. Não pode ser nunca pensada como a solução para todos os males. Deve-se pensar que ela existe, sim, que toda a gente tem direito a cometer uma falha, que todos nós temos a possibilidade de recorrer ao nosso centro de saúde porque ela é gratuita, é lá que se deve procurar ajuda. Ela também está em venda em farmácia, mas no centro de saúde ela existe. E existe todo um conjunto de pessoas que nos pode acompanhar muito antes disso acontecer, nomeadamente nas consultas de planeamento familiar. Aqui há um enfermeiro de família, há um médico de família, em que vocês encontram as vossas respostas, os vossos medos, podem ser esclarecidos aqui também. E aqui também vos é fornecido tudo aquilo que vocês precisam de contraceptivos para poderem iniciar e manter uma atividade sexual segura, sem medos e clara. Está bem? A escola ajuda muito, mas o centro de saúde tem todos os mecanismos para vos dar as respostas a nível físico e material também. E a pílula do dia seguinte deve ser tomada, em caso de necessidade, o mais rapidamente possível, após esse descuido, nomeadamente nas 12 horas seguintes ou até às 72 horas seguintes da relação sexual. Mas, como disse, não deve ser um recurso, é uma solução para um momento, não pode ser encarada como uma solução para tudo, está bem?
No entanto, o ser humano é feito de carne e osso. E nós somos feitos para nos reproduzirmos, para nos amarmos, para nos relacionarmos, não é? E, entretanto, pronto, depois acontecem aquelas situações, como eu disse há pouco, que as emoções e o nosso corpo já não nos permite, se calhar, regredir. Sara, e o que pode acontecer? O que é que queres perguntar? Diz lá, Sara. Ok, eu sou Sara, tenho 17 anos. Antes de mais, queria agradecer ao diretor por ter esta iniciativa e às senhoras por se disponibilizarem para esclarecer todas as nossas dúvidas. És uma querida, está bem. A minha pergunta é, se estiver grávida, o que devo fazer? Sim, acho que depois. Então, Sara, acontece e os descuidos acontecem. O que não deve ser um descuido é a toma da contracepção e o uso de todo o mecanismo de proteção. Já veio uma pergunta a seguir sobre isso, Ifra. Pois, eu também. Então não vou alongar sobre esta questão. Sabes que o estar grávida há sempre a forma de recorrer a um teste de farmácia para fazeres essa leitura. Contudo, tendo em conta a idade, estou a falar para vocês, para jovens que ainda estão numa fase em que muitas coisas são desconhecidas e nem sempre abona os recursos para recorrer à compra desse tipo de questões, de material. Eu falei há pouquinho sobre a existência da vossa enfermeiro de família, vosso médico de família. Aqui vocês podem procurar ajuda também. E inicialmente pode ser feito um teste de farmácia, um teste rápido de farmácia, mas pode ser encaminhado para fazer uma colheita de sangue, em que será ainda mais exata essa confirmação. Então, para responder diretamente à tua pergunta, primeiro diria-te, compras na farmácia um teste de gravidez e confirmas essa gravidez, vais ao centro de saúde para confirmar essa gravidez com o teu médico de família, e para daí darmos, para se perceber realmente tudo aquilo que está a acontecer contigo. Ok, muito obrigado. Entretanto, eu não sou mulher, sou homem, não é? Mas a gente tem umas ideias destas coisas, não é? Aquela questão dos dias, dos calendários, há pessoas que até confiam muito nos calendários e acho que não devem fazer assim muito de confiar nos calendários, digo eu, não é? Digo eu, quer dizer, pronto. Devemos confiar mais noutras coisas do que nos calendários, mas... nós temos que confiar, acima de tudo, nos métodos de contracepção. E temos que apostar e vocês não têm desculpa para não fazerem não terem uma atividade sexual pensada e devidamente orientada, porque hoje em dia existe todas as formas de vocês serem acompanhadas e não digam assim, mas a minha mãe vai saber, porque o meu pai não quer que saiba. Nós somos obrigados ao sigilo, nós podemos vos acompanhar aqui, sem os vossos pais estarem informados do mesmo. Só em situações mesmo de gravidade, em que nós somos obrigados a informar os pais, nomeadamente quando a minha colega falou na relação do aborto, em que vocês sejam menores, em que haja aqui uma violência do namoro, uma violência sexual, em que isso nos seja relatado, há coisas com as quais nós temos mesmo a obrigação de ter que denunciar, porque é crime. E é isso que eu vos quero dizer, é que não há desculpa para vocês não planearem a vossa vida sexual de uma forma pensada. Tem o vosso médico de família e o vosso enfermeiro de família que vos marca consultas de planeamento familiar. Vocês têm a pílula gratuitamente aqui, no centro de saúde. As dúvidas que forem surgindo são devidamente acompanhadas e orientadas pelos profissionais, pelos enfermeiros, e que vos vão ajudar sempre em todas as questões que tenham a ver com essa orientação e com essa necessidade. Há pílulas que nem sempre são aquelas que melhor estão a dar, ou que vocês acham que não estão a reagir muito bem. Há outros métodos, há formas que nós podemos vos ajudar a encontrar o vosso equilíbrio. Agora, claro que o nosso objetivo primordial é zelar pela vossa saúde mental, zelar para que vocês tenham uma vida e um crescimento e uma educação com acesso a tudo, e nomeadamente a estas questões da contracepção, e que vocês evitem as doenças sexualmente transmissíveis e as gravidezes. Sobretudo esses nossos objetivos enquanto profissionais de saúde na área da saúde materna e do planeamento familiar. Impecável. Até porque os calendários, como eu dizia, dependem muito depois de cada corpo, não é? Claro. Só queria acrescentar uma pequena informação que acho que também é pertinente, não só
estávamos a falar um pouco para as jovens, mas acho que os rapazes que também têm que ser responsáveis pela sua sexualidade e não só as meninas se dirigirem ao centro de saúde, mas também, por que não, os rapazes também, e podem e devem dirigir ao centro de saúde, porque o centro de saúde também fornece preservativos, pronto. E a sexualidade não é só da mulher nem do homem, mas de ambos, e por isso o centro de saúde oferece e dá os preservativos, e acho que é um ato de maturidade, e só o preservativo é um método que protege das doenças sexualmente transmissíveis, e por vezes temos que usar mais que um método de contracepção, e acho que o preservativo que deve andar na carteira dos jovens, assim como nas meninas anda o penso higiênico, deve também fazer parte das vossas carteiras o preservativo, e então, por que não, se precisarem, dirigirem-se ao vosso centro de saúde, ao vosso enfermeiro de família, como já foi aqui dito, e pedirem que necessitam. Na escola, penso que, não sei se existe o gabinete de apoio ao aluno no agrupamento, mas também existe essa proximidade, também pode ser através disso. Enfermeira, já agora existe, e é a professora Margarida Cabral, que está à frente do gabinete de apoio ao aluno, que até é a professora de metade da turma, não é, meninos? É de todos, é de todos. É a professora Margarida Cabral, que até dá aulas aos 2 cursos, é a pessoa que está à frente do gabinete de apoio ao aluno. Muito bem. Pronto, e às vezes já há mais receio, há mais dificuldade de ir até ao centro de saúde, pronto, também não gosto muito disso, e pode alguém me ver e eu também não quero, e custa dar esse passo. Então, se dirigirem a esse gabinete e haver um elo mais de proximidade com essa pessoa, vocês podem pedir e dizer, olha, e é um ato, como já disse, de maturidade da vossa parte. Há sempre uma forma, não é, enfermeira? Há sempre uma forma. Há sempre a forma clássica de, para os rapazes nos têm vergonha, chegam lá, olha, tem camisas destas aqui. Não, até das outras. Há sempre essa forma. Certamente nós percebemos exatamente o que é que será. É sempre um assunto complicadito, mas pronto, é melhor sempre ir e pedir, porque até são gratuitos, não é? Gratuitos, completamente gratuitos. Exatamente. Impecável. Obrigado, enfermeira, obrigado. Faltam 2 perguntinhas só. A Soraya, ias perguntar? Boa tarde, eu sou a Soraya e a minha pergunta é: um atraso de mais de 5 dias na menstruação é sinal de gravidez? Soraya, se tiveres, claro, iniciado a tua atividade sexual, é óbvio que 5 dias de atraso pode ser sinal de gravidez, mas também pode não ser. A verdade é que há vários fatores que podem alterar o teu ciclo menstrual, e uma pessoa que sempre for regular pode não ser. O stress, próprias alterações do foro hormonal, que levam a essas alterações do teu ciclo. Lógico que se esse atraso se mantiver e tu sabes que tiveste uma relação desprotegida, que não fizeste a contracepção que te é necessária, é claro que pode ser um indicador mesmo importante dessa gravidez. Daí a necessidade de confirmação também. Importa também que, e pelas questões que nós já falamos e que já abordamos, sobre a necessidade de saber-se dessa gravidez para depois tomares as tuas decisões de acordo com aquilo que a própria lei prevê para essas questões. E também para que facilmente saias dessa bola angustiante, que deve ser perceber se estás ou não estás grávida. Mas sim, pode ser sinal ou não, devido a outros fatores, está bem? Muito bem, para terminar em beleza, até com um accent do outro lado do Atlântico, é sempre muito bom, temos a Tarsila, que vai fazer a última pergunta, que também ainda nesta temática toda. Tarsila, força, tens a palavra. Mas estávamos... ok, agora sim. Olá, meu nome é Tarsila e a minha pergunta é: quais os métodos contraceptivos mais seguros e eficazes para os jovens até os 25 anos? Boa. Tarsila, é assim, o que está dado como mais utilizado e com uma percentagem de maior eficácia de utilização é a pílula. Pílula para contracepção e uso de preservativo para proteção das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, sabemos que o preservativo protege-te de 2 maneiras.
O uso do mesmo é em relações, sobretudo, de pouco tempo, de pouco seguras, em que, sobretudo nos jovens, multiparceiros também que acontecem com muita frequência, importa sempre utilizar, e vocês terem em mente, o uso preservativo é fundamental. Usar a contracepção de uma forma orientada e coordenada através do teu centro de saúde, fazeres a tua toma de pílula corretamente e usar sempre o preservativo em todas as tuas relações de maior proximidade. Depois, posso-te dizer que, para além da pílula, se tu disseres ou manifestares outras alterações que podem advir da própria toma da pílula, há os implantes subcutâneos que são colocados e que podem ser bem utilizados e bem tolerados pela mulher e que se colocam no braço, isso é feito no centro de saúde também, nas tais consultas que eu falei de planeamento familiar. E se colocas e não tens que fazer uma toma regular e diária da pílula, e depois tens aqueles adesivos que realmente utilizam e que são colocados, mas que já não têm, digamos que vais ter que ter um cuidado maior sobre o mesmo. Os jovens muitas vezes o tiram e põem de roupa, o uso de roupas apertadas e a constante banhos que se tomam, muitas vezes, olha, já saiu e nem sequer dei conta. Por isso a nossa recomendação recai principalmente para o uso da pílula e do preservativo. E depois pensares que, para além da pílula, se viste que a nível que provoca outras alterações, traz sempre uma alternativa que será o implante e o uso do selinho, daquele selinho transdérmico. Está bem? Muito bem. Bom, caríssimos e caríssimas, chegámos ao fim das perguntas, portanto, e estou dentro do limite que eu tinha estabelecido mais ou menos, pronto, 70, 80, 90 minutos. Portanto, eu vou já aqui fazer um agradecimento, não, vou fazê-lo mais à frente, até porque ainda quero aqui lançar aqui uma provocação à enfermeira Paula, depois das despedidas, também apelando à sua capacidade de síntese, mas eu sei que a enfermeira Paula está ligada, pronto, à parte de saúde escolar, com muitos anos nessa área, e quero aproveitar, até porque estou aqui com os meus 29 amigos, porque isto, mais que alunos, são amigos, eles sabem que eu tenho com esta relação sempre de abertura, e aproveitar a experiência da enfermeira Paula, até porque ela também está ligada à CPCJ, está ligada ao PES, está ligada até a outros projetos, nomeadamente um projeto que se chama Mais Contigo, que tem tudo a ver com esta problemática da vossa idade e nas relações entre vocês. Eu queria lançar aqui este desafio, que era que a enfermeira Paula nos desse e vos desse, não é? E nos desse, ao fim e ao cabo, os conselhos são para todos, não é? Os conselhos não têm idade, mas vocês é que estão com 16, 17 anos, não é? Eu já tenho 50, não, eu tenho 37, não estou a mentir. Que é isso? E eu ia lançar à enfermeira Paula aqui um reptozinho para, pronto, em um par de minutos, dar aqui aos meus alunos alguns conselhos, 2 ou 3 conselhos que ela entenda. Já deu há bocadinho, ela interveio e já deu 2 ou 3 muito bons, mas mais 1 ou 2 conselhos que a enfermeira quisesse dar aqui aos meus alunos para eles irem embora daqui com esse elan desses conselhos que serão bons de certeza. Força, enfermeira Paula. Ok, obrigada desde já por esta oportunidade. É sempre bom e é uma parte que eu gosto bastante no centro de saúde e no agrupamento também fazemos muito antes do Covid, sessões assim e no gabinete da área da parte da saúde escolar. Mas, voltando agora um bocadinho a vocês, dizer-vos que todas as fases da nossa vida têm inquietações e nos trazem problemas. A juventude, a parte da adolescência, se calhar se cada um de vós dissesse o que é para vocês numa palavra, o que é a adolescência, se calhar cada um dizia muita coisa e dizer-vos que para muitos jovens a adolescência se calhar passa também por uma fase de crise, também de inquietações, mas acho que deve ser vivida em plenitude, não esquecendo a responsabilidade em todas as fases da nossa vida, mas nesta que é uma descoberta, uma fase também de uma descoberta e por vezes esquecemos um bocadinho dessa parte de sermos felizes, de vivermos essa fase da nossa vida e que como estamos com tanta inquietação, com tanta vontade de descobrir, de viver, de tantos desafios, esquecemos um bocadinho
da responsabilidade, e eu acho que se vivermos esta fase, como todas as outras, tendo em conta e assumirmos o nosso papel, como também já foi aqui dito, com responsabilidade, podemos ser realmente muito felizes em todas as fases da nossa vida. Dizer também uma coisa muito importante, que sei que é difícil e que na vossa idade por vezes ainda é mais difícil, que é pedir ajuda. Todas as fases têm problemas e às vezes os problemas parecem que não têm soluções, mas eu acho que a grande parte dos problemas têm soluções e por vezes nós, quando estamos neles, não somos capazes parece, não há solução para isto, não consigo, e antes que tomemos alguma solução ou alguma atitude menos boa, eu acho que é sinal de maturidade, é pedir ajuda, e podemos pedir ajuda a quem para nós temos mais referência nessa pessoa, ao professor, aos técnicos de saúde, se houver essa proximidade, alguém que vos toque e que para vós vos diga mais e que seja uma pessoa, ou até podem falar com um colega e juntos vão falar com outra pessoa que vocês acham que vos podem ajudar, mas ter a maturidade para pedir ajuda numa situação que parece que eu não consigo, mas tenho a maturidade de saber e de conseguir e pedir ajuda, eu acho que é muito importante em todas as fases, mas na fase da adolescência eu acho que é de extrema importância, está bem? Vocês contarem, não só desabafar com o colega, acho que é muito importante, porque por vezes com os pais, são pais e não, para alguns de vós não conseguem desabafar ou pedir ajuda em alguns aspectos, mas juntamente com outro colega ou com o professor ou com alguém que vocês acham que têm confiança ou para vós é de referência, e tomar essa atitude para conseguirem resolver situações que para vocês são difíceis e complicadas, e com a ajuda de outra pessoa às vezes tudo se resolve. E pronto, eu acho que é um conselho que fica também para vocês refletirem nisso e pensarem a importância de pedir ajuda quando por vezes as situações são difíceis e parecem que não têm a solução. E pronto, podem sempre contar com os profissionais de saúde, sem dúvida, e acho que este feedback que foi feito aqui foi excelente. Dar os parabéns também à parte da saúde, às colegas, à Susana e à Bárbara, e também à enfermeira Paula, que também está, por ter feito e conseguido, penso eu, que vocês ficaram mais elucidados, já estavam, mas esta partilha é sempre importante sobre estas situações, e penso que devem desenvolver na vossa escola essa proximidade com a parte da saúde, que é importante, porque surgem sempre dúvidas nessa área e por vezes é mais fácil ir até a um gabinete na escola e expor essas vossas dúvidas com um colega, sozinhos, como vocês acharem e se sentirem mais à vontade, pedir essa tal ajuda e esse apoio, acho que é sempre importante. Obrigada a todos por esta oportunidade e dar mais uma vez os parabéns aos profissionais, à Bárbara e à Susana e à enfermeira Paula também por partilharem e por estarem presentes neste convite e nesta sessão. Muito obrigada a todos, está bem? Nós agradecemos. Muito bem, vou terminar isto e de facto reforçando que acho que foi fantástico. Portanto, os alunos acho que tiveram muito bem nas perguntas que fizeram, portanto essas perguntas também foram mais ou menos pensadas e acordadas entre todos, foram o mais diversificadas possíveis, acho que estamos aqui com uma ideia, portanto agradecer aos meus alunos e pronto, e vou terminar obviamente agradecendo de uma forma, como costuma fazer, não é?
Costumas fazer assim. Vocês estiveram absolutamente brilhantes. Eu, se tivesse que vos avaliar, eu também estou habituado a avaliar, como sabem, né? Eu, se tivesse que vos avaliar por esta vossa iniciativa, epá, vocês tinham 20, de facto, porque vocês foram brilhantes, né? Portanto, agradeço-vos muito, 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 muito. Aliás, sou de Castro Daire, caralho, sou de Castro Daire, cara. Não é nada. Muito obrigado, pá, sério, foi mesmo um gosto. Os alunos, se calhar, queriam dizer alguma coisa, mas pronto, por uma questão de já está, vai longo, pronto, eu sei que eles fazem deles as minhas palavras, pronto, foi mesmo muito bom estar aqui convosco, muito obrigado, eu acho que a comunidade vai ficar encantada, pronto, com esta partilha entre todos, portanto, e é só isso, pronto. Mesmo muito obrigado, foi fantástico, obrigado em nome da turma, está bem? Obrigado em nome da turma. Obrigada também a vocês, vou falar. Não, foi um gosto estar assim, neste formato, em videoconferência. Acho que as coisas... Aproxime-se só mais um bocadinho. Isso. Complica o distanciamento, mas Ok. Força, Enfermeira Paula, diga. Acho realmente que as coisas funcionam lindamente neste formato também. Acho que se criou aqui uma ligação boa entre a Bárbara e a Susana e os alunos. Não teve pontos mortos, foi bom. Foi um gosto de estar aqui também. Muito obrigado, foi ótimo.